Por gentileza, vamos receber na qualidade de uma princesa de Deus aqui nesta manhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes com o Senhor nesta manhã? Eu estou radiante de Deus. Eu estou muito feliz com Jesus porque Ele me deu a oportunidade de estar aqui nesta manhã para glorificar o nome dEle. E para mim é um motivo de muita alegria. Eu já quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, Pastor Bruno, Pastor Aline, que o Senhor tem colocado nessa igreja como referência para nós. E eu quero agradecer a Deus pela vida dele. Quero agradecer a Deus também pela vida da nossa preciosa amiga pastora Sheila, que tem sido uma bênção, né? Nas terças, nas quintas-feiras, pastora Sheila foi trazido para este tempo, neste ambiente, para fazer o efatá de Deus realmente, né, nas nossas vidas. Eu louvo muito a Deus pela vida dessa querida. É uma preciosa amiga que o céu já trouxe para mim há alguns anos. E eu tenho a pastora Sheila e pastor Flávio como um grande, querido amigo. Que Deus abençoe essa igreja. Obrigada a todas as intercessoras. Obrigada a todas as irmãs que estão aqui. E também quero glorificar a Deus pela sua vida. Eu pedi o Robert para estar vindo. Só tem o Robert. Cadê os demais louvores? A equipe de louvores. Por favor, por gentileza. Eu gostaria que você se colocasse sobre os teus pés. É para Ele mesmo. É para Ele mesmo. Arabaxeque. É para Ele mesmo. O Senhor ministrou algo muito forte no meu coração. E debaixo daquilo que Deus trouxe ao meu coração, eu quero dizer para você: nesta manhã, você saiu da sua casa, foi para vir para a casa do seu Pai. Foi falado aqui tantas coisas. E uma das coisas que eu gostaria de dizer e que gostaria que você gravasse e levasse isso nesta manhã: o lugar que você está é um lugar santo. Essa casa que você está pisando é uma terra santa. E eu já quero pedir a você, em nome de Jesus, que se você saiu da tua casa, seja qual for a situação, eu não sei como você saiu, eu não sei como encontra a tua vida na manhã de hoje, mas deixa eu liberar algo para você. Ei, descansa o teu coração. Há uma preocupação muito grande. Nós estamos num tempo de muita escassez. A nossa sociedade tem sofrido muitas coisas. Mas nesta manhã eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E debaixo desta canção, nós vamos liberar uma palavra. E é uma palavra profética. E você precisa entender que você está na casa do teu Pai. Faz um favor para você. Oh, meu Deus do céu. Esquece tudo. O problema da preocupação é muito maior. Quantas vezes a gente fica tão preocupada, missionária mesmo, com tanta coisa, pastor, e Deus está falando: libera tudo, deixa tudo no meu altar. Eu não sei como você saiu da tua casa neste dia, mas eu vim como profeta e boca de Deus para dizer para você: hoje, ainda hoje vai ter surpresa. Segure isso aí. Se puder,
só a luz dos corredores, por favor. Quem puder, por favor. Tem alguém aqui? Sabe onde apaga? Oh, Jesus. Esquece quem está aqui. Feche teus olhos, feche teus olhos. Oh, Jesus. Deus está aqui. Deixa Ele agir aí dentro. Por que tanta preocupação no teu coração? Descansa no Senhor. Não é sobre eu, não é sobre você. É sobre Ele. Ei, você veio buscar uma resposta. Hoje é o culto do Efatá de Deus. E você está na casa do teu Pai. Oh, Jesus. Oh, Deus. Amém, Jesus. Eu não sei como você está. Libera aí, descansa. É muita tensão neste lugar. Eu estou sentindo uma tensão muito grande. E eu quero deixar você bem livre para adorar Ele. É sobre Ele, Rabacheque. É sobre Ele. Não é sobre você. Louvado seja Deus. Podeis vos assentar. É algo tão... Pode deixar assim, pode deixar. Gostei. Oh, aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Nós ficamos buscando muita expectativa. Mas nesta manhã a sua expectativa precisa estar no Senhor. Eu quero convidar você a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas 18. Nós vamos ler o verso 36. A palavra que o Senhor liberou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. É algo tão tremendo que o Espírito Santo de Deus falou comigo, que nós precisamos entender primeiro o ambiente para depois elevar o nosso nível de adoração. Deixa eu repetir mais uma vez. O Senhor falou comigo que nós precisamos entender o ambiente para depois levantar o clamor neste ambiente. Quantas vezes nós não temos dimensão do ambiente e começamos a clamar sem saber como que é o ambiente? Gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos estar com reverência à palavra do Senhor Jesus, lendo o livro de Lucas. Se puder projetar para mim, por favor, na tradução de NVI 18, somente o verso 36, que diz assim: aleluia.
18, 36. Lucas 18, 36. Quando ouviu a multidão que passava, ele perguntou: o que está acontecendo? Disse-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Eu quero que você fixe bem o seu pensamento sobre esta palavra. A Bíblia, ela vai dizer, podem vos assentar, que havia à beira do caminho uma transição. E diante desta transição nós vamos nos deparar com o livro de Lucas narrando. Mas só que a Bíblia vai dizer que, com base nesse contexto, os três evangelistas vai falar sobre o texto: Mateus, Lucas e Marcos. E diante desse contexto a gente vai ver que eles trazem uma história falando a respeito de um cego. Só que o que me chama a atenção, pastor, é que quando os três vão trazer a questão a respeito desta história, somente um traz o nome de Bartimeu. E o que me chamou a atenção diante desse texto foi que eu fiquei analisando aqui sobre a questão do que estava acontecendo em Jericó. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava passando à beira do caminho, nós vamos perceber que não só Jesus estava passando à beira do caminho. Se puder trazer uma água aqui para mim, por favor, eu agradeço. Não só Jesus estava passando à beira do caminho, mas a Bíblia vai dizer que todos que ali transitavam estavam passando, missionária Ana, à beira do caminho. Mas só o que me chama a atenção diante desse texto é que a beira do caminho é um lugar de transição. A beira do caminho é um lugar de transição. É um lugar no qual todos passam. Mas só que o que a gente vê, que havia um cego à beira do caminho. E o que me chama a atenção é que Bartimeu, a Bíblia vai dizer que ele estava assentado à beira do caminho. E quando alguém, obrigada, Catiúce, e quando alguém está sentado, está acomodado. E quando o Senhor falou comigo a respeito dessa questão, eu entendi exatamente. Porque nós precisamos entender o ambiente para depois levantar o nosso clamor. Eu acredito que nesta manhã tem muitas pessoas aqui que saiu dos seus lares com grandes necessidades. Mas diante dessa necessidade, como que você está perante o céu? Porque percebe que quando esse homem, ele vai perguntar, ele diz assim: quando ouviu a multidão, ele pergunta: o que está acontecendo? E o interessante que movimento está ligado muito a barulho. E ele simplesmente se atenta e ele pergunta: o que está acontecendo? O que me chama a atenção aqui nesta manhã, e eu quero compartilhar com vocês, é que antes de nós começarmos a trazer algumas questões para Deus, você precisa entender qual é o barulho do movimento. O problema nosso como igreja, Cláudia, é que nós entramos num ambiente como esse e não buscamos entender de fato o que está acontecendo no ambiente. Somos levados pelo barulho. Somos levados pela movimentação do lugar.
que nesta manhã eu venho como boca de Deus dizer para você: ei, antes de você levantar o clamor, você busca saber qual é o movimento do lugar. E aí eu já quero aplicar algo aqui nesta manhã. Será que você sabe o que está acontecendo de fato na sua casa para você ser intencional diante dessa questão? O que me chama a atenção é que muitas vezes nós não temos dimensão, minha irmã, o que de fato está acontecendo. Nós jogamos tudo para o vento, é ou não é? Deus sabe o que eu estou passando. Deixa Deus te usar. Deus sabe o que eu estou passando, não precisa eu dizer. Ei, Deus sabe o que você está passando, mas você precisa entregar. O que me chama a atenção diante dessa questão é a atitude de Bartimeu. Percebe que nós estamos falando de alguém que era... Igreja está aqui comigo? Que era... Só que algo, o que também me traz, é que diante desta questão, mesmo ele sendo cego, pastor, ele diz assim: o que está acontecendo? Eu estou ouvindo um barulho, e esse barulho está diferente. E o barulho diferente que ele entende, porque a Bíblia vai dizer que Bartimeu era filho de Timeu. Então ele tinha uma história e uma trajetória. Ele conhecia ou não conhecia o ambiente? Só que quando ele ouve que Jesus estava passando, oh Espírito Santo, ele entende algo diferente, porque ele conseguiu distinguir o barulho. E ele vai dizer: que barulho é esse? Não, esse barulho desta manhã está diferente. Esse barulho não é o mesmo. Ora, Nária Sébia, há um barulho diferente. Você precisa testificar primeiro. O problema nosso é que nós não testificamos, e aí vivemos aleatória. Eu vim como boca de Deus nesta manhã dizer para você: ei, você precisa entender antes de levantar o clamor. À beira do caminho tem lugares de pessoas interesseiras, pessoas que estão lá com intenção de receber, pessoas que estão lá clamando a Deus. Porque olha que interessante, eu estou na introdução, eu vou chegar lá. Eita Jesus, tem um rolo aqui muito gostoso nesta manhã. Tem algo muito diferente nesta manhã, porque o Senhor falou para mim que Ele vai agir. Porque Bartimeu já estava naquele ambiente há algum tempo, e quando ele ouviu aquela multidão passar, ele pergunta e se informa: que barulho é esse, igreja? Que está acontecendo na DVEC Recreio? Tremendo feriado, quinta-feira. Que barulho é esse? É um barulho diferente. Ei, Jesus está passando. Quem está parado está em lugar de estagnação, mas quem está em movimento está em transição. O mais interessante é que Jesus estava em movimento, mas o cego estava em estagnação. O interessante é que mesmo ele estando estagnado, ele busca informação. Opa, tem alguma coisa aqui diferente. Nesta manhã, algo diferente. E alguém diz: olha, Jesus de Nazaré está passando. Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs de pé a gritar e disse: Jesus, filho de Davi,
tenha de misericórdia de mim. É interessante aqui, varão, que às vezes o culto está em movimento, mas ainda tem gente parada. Eu preciso entregar o que Pai me arai, show. Que naia sépia. Muitas vezes o culto está em movimento e tem gente parada. Jesus está entregando e tem gente parada. Deus está falando: olha, ei, o culto está em movimento e tem gente parada. Detalhe, pasme, você vai ficar. Por que tem gente que entra em campanha, sai de campanha, faz propósito e vê outros propósitos, mas parece que nada acontece? Porque está estagnado. Porque o culto está em movimento e ela está estagnada. A gente percebe, pastor, que diante da palavra, quando a gente pega ali Bartimeu, a gente vai ver que ele era alguém e mendigo, alguém que é cego. Ele só tem o trabalho, Cláudia, de estender as mãos. Pedinte só estende as mãos. Pedinte só estende as mãos. Bartimeu estava ali naquele ambiente, somente estendendo as mãos, porque ele estava no ambiente ainda sem entender, ainda que ele era filho de Timeu, mas ele estava sentado à beira do caminho. E quem está sentado está estagnado. O movimento está acontecendo e você entra e sai e não entende nada. O negócio está acontecendo, entra e sai e não entende nada. Eu só quero pedir, eu quero receber. Eu vim para receber. Mas você precisa entender. E Bartimeu está lá. Jesus! É algo interessante que quando eu estava analisando esse contexto dessa história, eu falei: Deus, quantas vezes o culto está em movimento e tem gente ali esperando a esmola. O cego estava parado, dependendo do outro, porque quem está estagnado fica na dependência de quem está em movimento. Você veio para receber, amém? E se você veio nesta manhã para receber, você vai levar o que você veio para receber. Eu não sei quantas questões estão aqui envolvendo a sua história de vida, mas eu tenho certeza que tem alguém que, oh meu Deus do céu, que está disponível a entregar nas tuas mãos. Vai depender a forma da sua entrega. E aí diante, ele começa então, após ele entender o grito, o barulho, ele começa a gritar. Percebe aqui que nem todo barulho é igual. Lucas, ele traz um detalhe e ele enfatiza o barulho. Nós vamos entender que tem barulhos de diversas formas. Existe barulho de Deus, existe barulho de movimento, existe barulho de distração e também existe barulho de emoção. Eu ouvi, eu não tive como vir na terça-feira, mas eu vi aqui o irmão que ministrou, pastor, né? Que trouxe a ministração. Você me permite? Deixa eu nervosa não, igreja. Ele trouxe algo interessante. Eu assisti o culto
pela internet que eu estava atendendo. E algo interessante que ele falou sobre a sua responsabilidade e as decisões que você deve tomar diante de algumas situações que fazemos diante de Deus. E aqui a gente percebe que é exatamente isso. Porque nós entregamos para o Senhor. Amém? Nós deixamos aqui as nossas questões para Ele. Não é verdade, minha irmã? E falamos: Senhor, a nossa casa está perecendo. Senhor, nós precisamos ver algo. Me permite? Quem sou eu? Eu sou a menor na casa de Jessé. Mas eu vim aqui como boca de Deus para dizer para você, nesta manhã, de uma forma diferente. Porque a gente entra e sai do culto da mesma forma. Às vezes a gente não sabe nem o que foi aplicado. Mas nesta manhã você vai sair tão envolvida pelo Espírito Santo neste ambiente. Você vai sair tão envolvida. Olha só que eu vou dizer algo aqui. Vou trabalhar com aplicação aqui, tá? Cláudia, cheguei no ambiente. Vem aqui, Cláudia, me ajuda, por favor. Pega uma peça aqui. Eu vou ser intencional e você vai ser... Bota do teu jeito, qualquer jeito que você quiser, Cláudia, por favor. Não saí da mensagem não, tá? Estou na mensagem, eu só quero que você saia daqui convicto e convicta do que você veio fazer neste ambiente. Porque aqui não é outro lugar a não ser a casa do teu pai. E como você está se apresentando? Você está abrindo a geladeira de qualquer maneira, jogando. Ai, eu vou colocar de qualquer forma. E você faz o ato mais prudente que você puder. Arabasoke nigi araisheke nerabashoki nigi andoiasai. Ei, aí tá a diferença. É a minha entrega, é a forma com que eu entendo. Deus, eu estou sentindo Deus nessa casa. Esse altar tem óleo, irmã. Essa casa tem. Aqui não é outro lugar, não. Aqui é a casa do teu pai. Interaja aqui comigo. Interaja aqui comigo nessa manhã. Qual foi a forma? Uma fez o quê? E a outra? Eita, meu Deus. Eita, Jesus. Meu Deus do céu. Tu pode adorar a Deus? Dá um aplauso ao Senhor. Dá um aplauso ao Senhor. Meu Deus do céu. Eu sinto Deus aqui nessa casa. Bartimeu começa a gritar. E aí, como eu disse, existe alguns tipos de barulhos. Barulho que é de Deus, barulho de movimento humano, barulho de emoção, barulho de distração. E quem discerne barulho, toma a decisão certa. Mas quem não discerne, Bartimeu soube. E ele entendeu, ele falou: opa, o barulho aqui é diferente. Esse altar tem algo diferente. Então eu preciso me posicionar diferente. Aí ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Deixa eu falar algo para você. A sua posição precisa ser diferente. Você precisa primeiro saber a sua situação, a origem de fato. Porque não adianta você só depositar no altar. Ei, depositar no altar é muito bom. Ei, eu colocar no altar porque eu sei que aqui tem
em milagre, mas eu preciso saber como eu estou colocando e depositando a minha necessidade no altar. Bartimeu, ele entendeu, ele falou: não, eu preciso parar de estender as minhas mãos como pedinte. Você acha que você não entendeu ainda? Vem comigo. Ele disse assim: eu preciso parar. Eu estou conjecturando. Pensa como você quiser. Parar de estender as mãos como pedinte. Eu preciso levantar-me e ir diante de Jesus. E ele vai: Jesus! Oh, meu Deus do céu! Jesus! Jesus! E o interessante é que quando você está num ambiente à beira do caminho como pedinte, você não atrapalha ninguém. Você é um simples... Ninguém se incomoda com você, porque você está ali só como telespectador, estendendo as mãos para receber. Você está ali somente estendendo as mãos para receber, minha amiga. Mas quando Bartimeu se levanta, ele entende o propósito. Aí os opositores começam a dizer: ei, tá gritando por quê, Cláudia? Fica quieta. Tu não acha que você está sendo intensa demais nessa situação, não? Cala a boca. Está me incomodando. O interessante aqui, que diante da forma com que ele se posicionava, ele não incomodava ninguém. Depois que ele começa a entender o movimento do barulho. Ai, irmã, deixa eu te dizer algo para você. Quando você começa a entender quem está atuando, acabou. Você começa a clamar intencionalmente. Você esquece. Você esquece quem está à tua volta. É, Ana. Você esquece, Dona. Quero saber dos opositores. Jesus, tu está na casa, eu sei que tu está. Jesus, filho de Davi, eu estou aqui. Começa a incomodar. Vai começar a incomodar. Ei, deixa eu te dizer algo. O teu grito vai incomodar. O teu grito vai incomodar porque você decidiu sair da beira do caminho. Enquanto tu está sentada à beira do caminho, tu não incomoda ninguém porque ninguém te vê. Ainda que sabe que você é filho de Timeu, mas você é um cego, Bartimeu. Mas a hora que você levantar e entender que não é só jogar, não é só estender, é levantar e falar: Jesus, a minha casa precisa. Jesus, o meu filho. Ah, Jesus, aquela causa na justiça. Quanto tempo essa causa está te incomodando? E é milagre, sai milagre. Já estou indo para o final, meu Deus. Jesus. Eita, meu Deus do céu. Eita, como a hora passa. É gostoso quando nós estamos aqui no altar, não é gostoso? Meu Deus do céu. Eu sinto a graça de Deus neste ambiente. Eu sinto a graça. E aí Bartimeu entende. E quando ele entende, ele se põe de pé. Acabou. Perdeu. Os opositores não vão mais me atrapalhar. Jesus, filho de Davi, cala-te, Bartimeu. Jesus, filho de Davi. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus parou e ordenou. Eu gosto de Jesus. Eu gosto de Jesus. Você crê que nesta manhã Ele está ordenando o teu milagre? Ele ordena.
Quando eu e você entendemos que o opositor e os opositores não são mais fortes do que aquilo que você entendeu e colocou no teu altar, e você continua clamando com mais intensidade. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nesta manhã? Aumenta a sua intensidade. Estou mandando você se calar, não cala. Jesus, eu estou aqui. Porque muitas vezes é prova, irmã, mas é prova de fogo para ver até onde você vai suportar, para ver até onde você aguenta. Aumenta, 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 aumenta. Tu tá Jesus, 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 Jesus. É diferente. Aí o interessante que Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Meu Deus do céu. Percebe aqui algo muito rico neste texto? Que os mesmos opositores são os mesmos que vão te pegar. Esse Deus é estranho. Jesus ordena: traga o cego. Traga Ana, traga minha irmã. Chegou a hora. Traz meu povo. Chegou a hora. Traz eles. Chegou a hora. Tu crê que os seus opositores que estavam mandando você se silenciar vão ser o mesmo que vão lá te buscar? E olha só que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu estou empolgada, Jesus. Oh, glória. Olha que interessante. Quando os opositores, eu falei: Jesus, que mistério foi esse, meu Deus? Eles vêm, sabe do quê? De transporte, irmão. Pega você ainda de transporte, porque ainda querem fazer bonito. Se preocupa não. Estavam mandando você se calar. Vão ter que ir lá te buscar e dizer: vem, sabe por quê? Porque Jesus está te chamando. Jesus ordenou que fosse trazido o homem. Meu Deus. E quem é que levantou o cego? Os próprios que estavam mandando ele se calar. Eu vim como boca de Deus dizer para você que os mesmos que estavam mandando você se calar vão ter que ir lá te buscar. E vão ter que te buscar de transporte. Qual é o transporte que você quer? Eu lembro que o nosso pastor Bruno é ousado. Pastor Bruno é ousado. Ele falou: você ainda não fez o test drive? Vai ali, minha irmã. Não paga para fazer não. Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fechar porque o tempo já foi. O interessante é que o que houve ali foi algo tão surreal que Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? Olha aqui uma aplicação aqui muito forte. Já estou terminando. Uma aplicação aqui muito forte. Ele tinha tudo para dizer assim para Jesus: olha, eu quero ficar rico. Eu estou quanto tempo colocando as minhas necessidades, estendendo as minhas mãos, pedindo o meu milagre, colocando. Eu quero ficar rico. Diz: não. Eu só quero ver. Porque quando eu vejo, eu consigo contemplar além. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse para ele: a sua fé te curou. Imediatamente ele se recuperou a visão. Em seguida, todos glorificaram a Deus e viu o seu milagre. Deixa eu te dizer algo. O seu milagre vai viver. Vai ser algo que vai transcender. E o seu milagre vai ser algo que vai ser uma resposta para muita gente. O milagre que aquele homem viveu, os opositores
passaram a ser de opositores, adoradores. Passaram de opositores para adoradores. Bartimeu, ele entende que o grito dele precisava ser um grito intencional. E nesta manhã o Espírito Santo de Deus diz para mim, preste bem atenção. E eu já indo para o final. O seu grito precisa ser intencional. E eu estava aqui para fechar algo muito lindo. Eu não posso deixar de falar sobre isso, gente. Pelo amor de Deus, coisa linda essa passagem. Todos que o cego, na verdade, tinha uma capa. E o interessante dessa capa, que somente a Bíblia vai dizer, não vai dizer aqui, tá? Mas nós vamos entender que quando ele chega diante de Deus, que ele lança a capa, em Lucas não diz, mas no livro de Marcos 10, vai dizer que ele lança a capa. E o interessante da capa, que eu entendo aqui como uma identidade, uma marca, que provavelmente quem passava à beira do caminho já sabia que aquele que estava com aquela capa era um cego, um mendigo. Então era uma identificação, amém? E muitas vezes nós temos uma identificação. Só que o que me chama a atenção no livro de Marcos é que Bartimeu, ele quando antes de Jesus, ele ia até Jesus. Meu Deus, dá um pulo aí. Meu Deus, coisa linda. Antes, cadê os músicos para vir para cá? Já pode se posicionar. Pode? Amém? Já foram? Antes, pastora Sheila, volta. Assim. Olha aqui, pega aqui, pega aqui. Bartimeu tá com a capa. Tá com a capa, pastor? E o interessante é que Marcos vai dizer o seguinte: quando Bartimeu, ele foi chamado, ele poderia ir com a sua identidade. Poderia ou não poderia? A Bíblia vai dizer que ele larga a capa. Ele larga a capa. E ele vai sem a capa. E quando ele vai sem a capa, subentende que ele está dizendo assim, igreja: eu tiro hoje essa capa que está me atrapalhando eu chegar. Eu tiro hoje esse contexto que está me fazendo eu ficar aqui neste caminho. Eu tiro hoje esse problema que está na minha vida e eu lanço hoje ele fora e chego até Jesus, porque eu entendo que é nele que eu vou receber. O mais interessante é que quando você entende que você precisa liberar antes de chegar, a situação muda. Deixa eu te dizer algo. Tá comigo? Antes de você chegar, você precisa largar aquilo que está te atrapalhando. Mas larga com vontade. Fala: Jesus, eu libero isso hoje. Eu libero essa capa hoje. Eu tiro ela hoje, porque é ela que está me atrapalhando. E o mais interessante é que o posicionamento muda diante daquilo que nós entendemos. Ele para de estender as mãos e ele começa a levantar as mãos. E eu quero que você se coloque sobre os seus pés e levante as mãos diante de Deus, porque há um milagre. Há um milagre de Deus aqui. Há um milagre de Deus aqui. Ei, você que me ouve aí na internet, deixa eu te dizer algo. Há um milagre de Deus aí na sua casa. Há um milagre do céu na sua casa. É você que precisa entender a forma com que você clame ao Senhor. A forma com que você se apresenta para Jesus muda todo o ambiente.
Ei, você não é mais pedinte. Você não é mais pedinte. Você não está estagnada. Você não está mais estagnado. Você entendeu o barulho. E diante do barulho, você entendeu que você precisa clamar. Eu já passei. Oh, glória. É tão gostoso, né? Quando a gente entende, né? A mensagem de Deus. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa palestrar mais ainda no seu coração. E que você possa entender o barulho do clamor. Para depois você se posicionar. Nesta manhã há um barulho diferente neste ambiente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Só quantos foram abençoados por esta palavra, abre a boca e adore ao Senhor. Enquanto você louva, quero chamar aqui na frente